Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Coloca aqui o cronômetro. Meu amigo Yuri, prazer revê-lo. Está aqui na mesa presidida por você. Rosalina, minha querida, Heraldo, Adonias, Bernardo, prazer estar com vocês na mesa. Veja, vou começar, nós temos só 20 minutos, vou tentar ser o mais direto possível. Calmon é um gênio, né? É um gênio. E é uma pena ele ter morrido pouco tempo antes de a ANEP ter sido criada. A ideia de criação da ANEP foi em 2010. Calmon morreu 2 anos antes, em 2008. Poucos meses antes daquele que veio a ser um evento de jovens processualistas em dezembro de 2008 no Largo São Francisco. Evento esse, dezembro de 2008, que acabou sendo o mote para a reunião que nós, processualistas norte-nordestinos, tivemos em Salvador em 2009. Aí depois fizemos uma reunião em Fortaleza em 2010 e na reunião de Fortaleza decidimos criar a associação que foi criada em 2011 em Belém. Então, de algum modo, Calmon ele está no embrião da ANEP e certamente, pelo menos falo pelos baianos, os baianos da minha geração, Adonias, que foi orientando de Calmon, pode dizer isso até mais de perto. Nós, muito provavelmente, entramos para estudar processo por causa de Calmon. Aconteceu isso comigo. Eu me tornei processualista porque a primeira palestra que eu vi na minha vida como estudante de Direito foi uma palestra sobre as reformas de 94, e quem falava era Calmon, que já tinha um nome muito grande, e aquela coisa que eu vi acabou me impressionando, e eu disse que queria ser que nem aquela pessoa ali. Não com o corpo dele, porque é inviável, minha estrutura física não permite, mas eu queria ocupar aquele espaço ali de ser um processualista, um intelectual da área do processo, e estou tentando fazer isso até para honrar o nome dele. Então, quando vejo a ANEP fazer homenagem ao centenário dele, pois isso é sensacional. Eu fiquei muito emocionado com isso. É um congresso desse porte, né, com tanta gente falando, do Brasil todo falando, muitos anepianos, né, das mais variadas gerações. Então, fica aqui o meu registro. E passo agora a palavra a um outro grande e querido amigo, que é o professor Adonias, que vai falar sobre a jurisdição como fonte da norma jurídica. O professor Adonias, também conhecido de todos nós, é doutor pela Universidade Federal da Bahia, do qual também é professor também da Faculdade Baiana de Direito e conselheiro federal da OAB. E também outro grande e ilustre advogado. Então, meu amigo, está aí com a palavra para nos brindar. Obrigado, Yuri. A satisfação está aqui com tantos ilustres colegas revendo as lições de Calmon. Como o Fred adiantou aí, fui orientando de Calmon no mestrado. Antes disso, fui aluno dele na especialização, exatamente em decorrência desse curso de especialização. Na época, surgiu um tema, eu apresentei a ele, e aí começamos a desenvolver uma relação mais próxima, e que resultou na minha dissertação de mestrado, na época, ainda na vigência do CPC de 73. Tive a oportunidade de conviver com ele, não só nas reuniões que realizávamos na Faculdade de Direito da Federal da Bahia, como também no Centro de Cultura Jurídica da Bahia, que é onde se realizava o curso de especialização dele na época, como também na própria casa dele, a gente fazia reuniões por lá. E depois disso, tive a oportunidade de ser professor do curso de especialização dele e, finalmente, coordenador desse curso. Então, Calmon deixou aí um legado, realmente. Como o Fred colocou, ele inspirou muitos de nós a seguir o caminho do processo, o estudo do processo, e não só do processo, no que diz respeito à parte técnica, se é que a gente pode fazer essa dissociação, mas Calmon tinha uma visão também muito politizada do processo e do direito. Então, o fenômeno do poder, se a gente examinar a obra de Calmon ao longo do tempo, a gente vai ver que o fenômeno do poder era um fenômeno que ele levava em consideração
no estudo do direito. O tema que me coube hoje, e já aproveitando esse gancho, é a jurisdição como fonte da norma jurídica. E aí vejam que se a gente pegar o livro dele, lá de 1957, bem na metade do século passado, que tratava exatamente disso, o livro é intitulado Da Jurisdição. Se a gente pegar a concepção dele, lá de 1957, sobre o que era a jurisdição, tem ele lá apoiado nas lições de Calamandrei, ele dizia expressamente, abre aspas, que a jurisdição se limitava a declarar, na época, se limita, né? Portanto, se limitava a declarar, a formular aquilo que a lei já continha. O ato jurisdicional não cria direito, declara-o. Então, naquela concepção de 1957, meados do século passado, Calmon enxergava na jurisdição uma função meramente declarativa, meramente declaratória. É como se o juiz, como se o judiciário fosse o que a gente conhece como a boca da lei. Reparem, isso não se dá por acaso. Isso decorre de uma série de fenômenos. Primeiramente, um fenômeno de poder. Vejam que essa concepção de que o juiz é a boca da lei limita extremamente o poder do magistrado, o poder exercido pelo poder judiciário. E isso decorre, isso remonta, em última análise, aos próprios dogmas da Revolução Francesa. Então, havia a necessidade, havia uma intenção de contenção do poder exercido pelo Poder Judiciário. Então, a lei, o legislador estipulava, ele constituía direitos, criava normas jurídicas e cabia ao Poder Judiciário somente declarar. Então, nós temos aí uma fonte, um aspecto que é relacionado à limitação do poder e ao exercício do poder, nessa concepção. Tínhamos, de outro lado, paralelamente a isso, concepções também hermenêuticas. Se a gente examinar aí ao longo da história, das correntes, das escolas filosóficas e da hermenêutica, a gente vai ver que vigia a época predominava a vigência de uma linha hermenêutica que era a de que as coisas tinham uma essência. Então, o trabalho hermenêutico, o esforço hermenêutico, a atividade hermenêutica era uma atividade para descobrir a essência dessas coisas. Então, isso se aplicava não só ao direito, mas a vários campos do saber. Então, existia uma concepção de que existia uma verdade essencial, uma verdade absoluta na ciência. Existia uma verdade absoluta, uma interpretação adequada das obras de arte, da literatura, da própria música. Então, dizia-se o seguinte, isso aqui é música e o resto não é música. Essa interpretação, essa performance da música é a interpretação correta, e, por exclusão, as outras não eram corretas. Vejam vocês, portanto, que a gente tinha aí uma premissa filosófica, hermenêutica, de que existia uma essência. E o trabalho hermenêutico, portanto, era um trabalho de buscar essa essência. Se a gente não conseguisse atingir aquela essência, porque o trabalho hermenêutico não tinha sido bem realizado. Vejam, isso na aplicação do direito casava com a noção de que a jurisdição era uma atividade meramente declarativa daquilo que o legislador já tinha dito. Por quê? Porque se a gente aplicasse o direito num caso concreto, solucionando o conflito, e chegasse à solução dita correta, a gente tinha, portanto, um trabalho hermenêutico, um trabalho de interpretação do direito adequado. E aí falava-se em erro em iudicando, falava-se em erro de julgamento, nesse sentido. E verificar o seguinte, se o juiz não interpretou corretamente, se o juiz não aplicou corretamente o direito à espécie numa atividade de subsunção, havia aí um erro de julgamento. Vejam, mas a concepção do próprio Calmon evoluiu, se a gente examinar ao longo, eu costumo dizer o seguinte, quando a gente examina os comentários dele ao CPC, se a gente pegar a primeira edição e se a gente pegar a última edição, a gente vai ver que esses comentários foram mudando. E Calmon,
ele tinha uma visão não só técnica do direito, não só do direito voltado para dentro, para a própria seara jurídica, mas também uma visão politizada, uma visão política sobre qual é o papel do direito na sociedade. E ele chegou a dizer, ele dizia expressamente, isso está, acho que de Poder, Justiça, Direito e Processo, que é um livro assim, já da maturidade dele. Ele dizia o seguinte, bom, qual é o papel do profissional do direito? Criticando aqueles que defendiam que o papel do direito, o papel do profissional de direito, e que o direito em si poderia servir para revoluções, para alterar a realidade, ele fazia questão de distinguir. Dizia o seguinte, bom, o papel de alterar a realidade, de conquistar direitos, de ampliar direitos, é o papel da política, é o embate da política. Lá no foro da política é que se consegue isso, ampliar direitos, mudar os limites, porque ele dizia o seguinte, o sistema é um sistema de opressão. Então, a gente no direito estabelece um limite para essa opressão. Então, se a gente diz, por exemplo, que não se pode pagar menos do que um salário mínimo, está dizendo o seguinte, é lícito, está autorizado pelo ordenamento, que aquele que detém, que pode empregar, que pode contratar um empregado, pode pagar, no mínimo, um salário mínimo. Então, a gente tem aí um limite em que há, de um lado, aqueles que detêm o poder econômico, que detêm o poder político, e, de outro lado, aqueles que estão sujeitos a isso. Ele dizia, me parece que de forma correta, de forma muito lúcida, que o foro, o lugar adequado para mudar os limites, conseguindo direitos, ampliando o rol de direitos ou reduzindo, não está dentro da operação do direito, não está no processo, não está no judiciário, está na seara política, está lá no embate político. Essa concepção ela é importante para deixar claro que nós não podemos, enquanto sociedade, nos desmobilizarmos. Precisamos nos mobilizar, mantermos sempre atentos e, no final e ao cabo, é isso que nós, ou muitos de nós, fazemos quando nós nos associamos, quando nós nos envolvemos em órgãos de classe, em associação de magistrados, de advogados, enfim. Mas, no processo, segundo ele, a gente teria aí, portanto, uma aplicação do direito e caberia à jurisdição, caberia ao magistrado, à magistratura, aplicar o direito. Vejam, só que essa concepção ela foi mudando ao longo do tempo. E ela mudou por uma série de fatores. Primeiro porque, com o advento da Constituição... Vejam que o livro é de 57, a gente não pode perder o horizonte dele, a ideia do horizonte dele, a concepção do horizonte dele. Lá em 57, vigia a Constituição de 46, vigia o CPC de 1939. Vejam, então, o que existia de democracia, os traços democráticos da nossa democracia brasileira ainda eram muito incipientes, se comparados com a democracia que a gente busca e que a gente defende a partir da Constituição de 88. A nossa maturidade democrática ela era outra, completamente diferente e muito mais incipiente. Vejam vocês que, a partir da Constituição de 88, a gente começou a viver um fenômeno que é um fenômeno da constitucionalização do direito. Repare, até ali a gente buscava interpretar o Código Civil a partir do Código Civil, o CPC a partir do CPC. Com o advento da Constituição de 88, a gente começou a interpretar as leis à luz da Constituição. A gente começou a buscar uma base constitucional, uma valoração constitucional, para então interpretar o direito civil, o direito processual civil, o direito penal, o processo penal, o direito do trabalho. E aí a gente tem uma carga valorativa muito maior. Não é à toa que o CPC 2015 traz, lá no seu começo, as normas fundamentais, ali naquela primeira parte, que traz exatamente essa base valorativa. Veja, isso não é à toa. Isso decorre de uma concepção
da constitucionalização do direito. Mais do que isso, com o advento da Constituição de 88, sem dúvida nenhuma, não podemos desprezar e não podemos não podemos ser desatentos em relação aos embates que acontecem no campo da política, mas a gente começou a ver, de um lado, a juridicização da política e a politização da atividade jurisdicional. E aí, os tribunais começaram a entender também que eles têm uma outra função que não é só uma função de declarar o direito, de aplicar o Código Civil, de aplicar o CPC, de aplicar a CLT, de aplicar o Código Eleitoral e as leis eleitorais, por exemplo. Na medida em que os tribunais começam a atuar sob a vertente da constitucionalização do direito, com essa valoração do direito sob o prisma dos valores constitucionais, valores democráticos, quando a gente começa a interpretar o devido processo, o contraditório, a ampla defesa, à luz desse conjunto de valores, a gente começa a entender que a aplicação do direito por meio da jurisdição não é somente uma atividade meramente declarativa ou declaratória. É uma atividade constitutiva de significado. E, além da constitucionalização do direito, a gente começou a ver no Brasil uma técnica legislativa que é da construção de textos normativos, textos legais, que são construídos sobre cláusulas gerais. Então, o legislador começou a estabelecer conceitos mais abertos, e aí o julgador começou a encontrar um espaço maior de interpretação. E mesmo do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista da hermenêutica, se a gente pensar, por exemplo, se basear, por exemplo, na hermenêutica fenomenológica, defendida, por exemplo, por Heidegger, por Gadamer, a gente vê que aquele modelo hermenêutico anterior, de que a gente tinha que buscar a essência da coisa, a essência do texto, ele se perde. Porque nessa linha hermenêutica mais contemporânea, se a gente pegar aí a hermenêutica fenomenológica, a gente vai ver que o problema se desloca do objeto a ser interpretado para os métodos de interpretação. Então, quando o magistrado se depara num processo com um conflito, ele tem uma base inicial, que é a base legal, que é o texto legal, mas ele sabe que, dependendo das escolhas que ele faça dentro de modelos que têm cláusulas gerais abertas, de um modelo jurídico que visa a constitucionalização do direito, ele sabe que ele vai precisar fazer escolhas. Ele sabe que não há uma única solução correta para determinados conflitos. Há conflitos numa sociedade como a nossa, que é extremamente complexa, extremamente diversa, do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico. Ele sabe que ele vai precisar fazer escolhas e que essas escolhas implicarão em tomadas de posição. E que essas escolhas criarão direito, criarão norma jurídica, não no sentido da norma jurídica individualizada, da coisa julgada, que já é uma noção que não deixa de ser correta, mas que é uma noção que já é conhecida de todos nós. Mas vejam, a partir desse momento em que ele fala assim, bom, eu tenho que fazer determinadas escolhas, a gente vai ter aí a criação do direito, a criação de normas jurídicas que vão servir também não só para o julgamento daquele caso, mas de outros casos. E aí vem o CPC de 2015 e diz o seguinte, inicialmente as reformas do CPC de 73, depois do CPC de 2015, diz o seguinte, bom, os precedentes no Brasil ganham uma importância, ganham um relevo diferenciado. Há precedentes, se a gente examinar ali o rol do 927, há ali precedentes que são vinculantes. Então, o judiciário começa a entender que o julgamento não é só o julgamento do caso concreto para criar uma norma jurídica concreta que regula as partes num processo individual, mas ele começa a criar entendimentos recortando, dando interpretação ao texto legal, ao texto constitucional e buscando extrair dali os melhores valores, os melhores significados. Vejam, isso tudo
vem refletir no papel criador da atividade jurisdicional. Isso tudo vem refletir na concepção da jurisdição como fonte constitutiva de atos normativos, de norma jurídica. Não só a norma jurídica concreta, que se forma e que se torna imutável com a coisa julgada, que se aplica somente àquelas partes do processo, mas a normas jurídicas que são verdadeiras fontes de interpretação, como os precedentes, para aplicação em outros casos. Notem que, a partir do momento em que a gente consegue chegar a essa concepção, a gente consegue, portanto, depreender também um papel do judiciário muito mais relevante, muito maior para a sociedade. E esses limites da atuação do judiciário, vejam, a gente vive numa constante análise desses limites que o judiciário exerce. Tem horas que a gente diz, não, o judiciário, agora mesmo, nessa época agora da pandemia, a gente vê que o judiciário, até onde o judiciário pode ir no estabelecimento de políticas ou da delimitação de políticas. Ou seja, até onde o judiciário pode delimitar também se cabe ao Poder Executivo Federal, se cabe ao Poder Executivo Estadual ou Municipal adotar determinadas linhas. O judiciário está sendo chamado para resolver isso. Veja, isso tudo decorre de uma atividade jurisdicional que não é meramente declarativa. Mas engana-se quem pensa que Calmon parou lá em 1957. Se a gente examinar os comentários ao CPC de Calmon, a gente vai ver que eles são permeados por essa análise, por esse tipo de análise. E a gente vê que já nas últimas edições do seu CPC comentado, dos seus comentários ao CPC, ele deixa claro que nada é ontologicamente jurídico ou antijurídico. O jurídico não existe por si só. O jurídico é aquilo que nós interpretamos, que nós dizemos que a atividade humana diz que é jurídico ou não é jurídico, seja por meio da atividade política legislativa, seja por meio da atividade jurisdicional. E aí a gente tem, já finalizando, a gente tem uma concepção, gente, de que, vejam, o ato normativo, de que a norma jurídica não é sinônimo de texto jurídico, não é sinônimo de texto legal. Eu sempre faço uma comparação com a música. Todos nós nos emocionamos quando ouvimos uma música. Então, quando a gente ouve uma música, quando a gente assiste um filme, a gente se emociona. Pouquíssimos são os que conseguem se emocionar lendo uma partitura. Por quê? Porque a partitura é a notação musical. A partitura é o texto que leva alguém que sabe interpretar, que consegue interpretar aquele texto, leva alguém a transformar aquele texto em música. E aí sim a música serve para nós nos deleitarmos, nós nos emocionarmos, chorarmos, enfim, para pularmos carnaval. Nunca vi alguém pulando carnaval lendo partitura, mas já vi um bocado de gente pulando carnaval ao som do trio elétrico. Reparem, a mesma coisa, uma coisa semelhante, acontece com o direito. Nós temos um texto legal, nós temos o texto constitucional, nós temos o texto previsto em bases infraconstitucionais. Mas, reparem, aquele texto ele deve ser aplicado. E essa aplicação do direito pelo Poder Judiciário, não só pelo Poder Judiciário, por todos nós, quando contratamos, quando elaboramos um contrato, quando o Judiciário, quando resolve um conflito, ele está criando o direito, dizendo qual é o significado, extraindo uma valoração daquele texto legal, que é como se a gente executasse a música a partir da partitura. Então, como dizia Calmon já agora nas últimas edições dos seus comentários ao CPC e também no livro Poder, Justiça, Direito e Processo, ele diz que nada é ontologicamente jurídico. Então, vejam que essa concepção é uma concepção muito atual, no sentido de que a jurisdição não tem uma finalidade meramente declarativa. O juiz não é a boca da lei. O juiz, ele cria direito, o judiciário cria direito ao julgar conflitos.
eu tinha um pouco mais para falar, mas como o tempo já se esgotou, eu vou encerrar por aqui. Agradeço a todos que estão nos assistindo. É sempre um prazer estar relembrando aí as lições de Calmon, sobretudo aqui nessa brilhante companhia de Fred, Bernardo, Heraldo, Rosalina, Yuri, e parabenizar a ANEP por esse evento. Ok, meu amigo, parabéns, grande exposição. Acho bem interessante uma questão que você colocou ao início da sua fala, quando mencionou que antigamente tínhamos o hábito de interpretar a lei à base da própria lei, se esquecendo que a lei deve ser interpretada com base na Constituição. E, indo mais adiante, né, já tivemos diversos históricos dentro da nossa atuação, da atuação jurisdicional no Brasil, em que se interpretava a própria Constituição à base da lei que a regulamentava, o que não era somente um absurdo, mas chegava a ser até um paradoxo, né? Então, parabéns pela sua exposição e